O canal Jerônimo Pinto no YouTube, 318 mil inscritos, tem a honra de receber um dos maiores economistas da história do Brasil, o professor Afonso Celso Pastore, de Economia da Universidade de São Paulo, dos famosos Delfim Boys. É um boy de bigode branco, tal, mas eu também sou um boy de setentinha, né? O professor Pastore vem num momento muito adequado para falar de economia do mundo e do Brasil. A invasão da Ucrânia pelo Império Russo está na ordem do dia de todos os mercados, de todos os parlamentos do mundo neste momento, e o professor certamente terá boas dicas a nos dar a respeito. Alô, professor Pastore, que beleza reencontrá-lo depois de tanto tempo. Tá bom, Neumann, tudo em ordem. Faz tempo que a gente não se vê, todo mundo trancado em casa, mas, enfim, estamos aqui vivos. Nós somos velhinhos, temos que ficar trancados em casa. Professor, eu falei aqui da invasão da Ucrânia pelo Império Russo. Que consequências o senhor prevê para a economia do mundo, já abalada pela quarentena, e vamos falar disso depois, agora com essa decisão belicista do novo czar, Vladimir Putin? Olha aqui, Neumann, no começo de janeiro, o FMI divulgou uma nova projeção do crescimento mundial em 2022. A anterior tinha sido em outubro. Ele reduziu o crescimento de todos os países, da China, dos emergentes, do Brasil. Ele coloca um crescimento do Brasil de 0,3% do PIB em 2022, e ele reduziu, o FMI, o crescimento de Estados Unidos, e a gente sabe a razão disso. Tem uma inflação muito forte lá dentro, o Federal Reserve está começando a reduzir juros, e reduziu em intensidade semelhante o crescimento da Europa, da zona do euro e da Europa como um todo. A Europa tem um problema de inflação parecido com o dos Estados Unidos. E, no entanto, quando a presidente do BCE, Christine Lagarde, veio a público ao longo desse último mês, e foram várias vezes, ela foi muito comedida nos seus pronunciamentos. Ela realmente ela não assumiu a mesma postura que os diretores do Federal Reserve estão assumindo, dizendo o seguinte: eu vou fazer poucas elevações, vai ser uma coisa muito tênue. O que está por trás disso era o começo do conflito geopolítico Rússia-Ucrânia. Qual é a importância disso para a Europa, antes de falar de guerra? Porque aí nós estamos falando de um bicho um pouco diferente. Vamos falar sobre condições econômicas. A Europa tem uma matriz energética extremamente dependente do gás, e o único supridor de gás para a Europa se chama Rússia. Há países na Europa que diversificaram a matriz energética, como eles não têm hidroeletricidade, eles não têm quedas d'água, como no Brasil, nos Estados Unidos. Como lá, no hemisfério norte, o período de insolação é pequeno, particularmente nos países mais ao norte. E como o regime de ventos na Europa é muito diferente do regime de ventos num país tropical como o Brasil, eles não têm a fotovoltaica e a eólica. Então, eles dependem basicamente do gás e investiram muito no passado em termonuclear. E vão ter que voltar a investir em termonuclear, que, do ponto de vista de emissão de CO2, é uma energia limpa. Bom, a França tem ainda algumas unidades de termonuclear, estão em funcionamento. A Alemanha havia decidido fechar as termonucleares, porque tinha o risco, Chernobyl estava aí, você se lembra disso, e estavam usando só o gás vindo da Rússia. O que acontece com a Europa se o Putin fecha a torneira do gás, que remete gás para a Europa? Você começou a ver a preocupação com isso quando, acima e além das sucessivas advertências do Biden sobre uma escalada de uma guerra,
você viu um presidente da França, o Macron, ir a Moscou para conversar com o Putin. Depois você viu o Scholz, que substitui a Merkel, fazer a mesma coisa, sem muito sucesso. Bom, no momento, quando a Lagarde falava, a gente não sabia se iria ocorrer uma invasão ou não, mas o simples fato de existir o risco de uma invasão e de uma guerra ali do lado da Europa, dentro da Europa, particularmente no quintal da Europa, obviamente isso produz, pela sensação de risco, uma aversão a risco. E os empresários que tinham investimentos programados postergam esses investimentos. Quer dizer, o simples fato de existência desse risco já produz uma desaceleração econômica adicional, que hoje em dia está na conta, as pessoas estão vendo isso acontecer. Bom, depois de tudo isso que eu falei, o Putin invade a Ucrânia. Eu estou acompanhando o noticiário, você também. As notícias estão muito desencontradas. De um lado, você tem as notícias de que a Ucrânia continua sendo invadida. Do outro lado, você tem uma notícia, eu acabei de ver isso agora na mídia eletrônica, de que o presidente da Ucrânia teria declarado que desiste do seu pleito de ingressar na OTAN, que é o que levou o Putin a essa atitude, não tem dúvida isso. Ele não quer foguetes no quintal dele, do mesmo jeito como o Kennedy não quis foguetes em Cuba quando Khrushchev fez esse tipo de avanço sobre Estados Unidos. Bom, o presidente da Ucrânia desiste da OTAN, só que eu vi duas notícias conflitantes. Uma delas de que o Putin, então, estaria disposto a sentar para conversar, interromper o processo de invasão, e a outra que o Putin teria se referido a que isso é mentira e que ele vai continuar com o processo de invasão. Eu não sei onde isso termina, nenhum de nós sabe, nenhum de nós tem a bola de cristal. Agora, do ponto de vista econômico, isso é péssimo para a economia mundial. A economia mundial já vinha desacelerando, os Estados Unidos vai desacelerar, o FMI projeta mais de 0,6 ponto de porcentagem de desaceleração. A China, que teve no ano passado um crescimento retumbante, deve crescer perto de 4,8 em 2023. E a desaceleração do crescimento europeu, qualquer que seja o resultado dessa história, se for guerra, aí é muito pior, se questão demorar mais tempo. Se não demorar mais tempo, bom, o risco está lá. E a matriz energética da Europa é dependente do Putin. Quer dizer, a Alemanha ainda tem uma escapatória, porque ela havia parado as termonucleares, mas não as desativou. Ontem, inclusive, o primeiro-ministro da Alemanha declarou de que ele pode viver sem o gás da Rússia. Bom, ele religa suas termonucleares. Agora, isso é a Alemanha. Quer dizer, eu acompanho muito de perto a Itália. A Itália, alguns anos atrás, fez um plebiscito no qual eles baniram a possibilidade de ter termonucleares. Eles são totalmente dependentes de gás. E, como isso, tem muitos países dentro da Europa que são totalmente dependentes de gás, isso depende da Rússia, e a consequência é imediata, é desaceleração de crescimento. Professor Pastore, primeiro, dá uma recuadinha de nada, porque o público feminino reclamará que o seu queixo não está aparecendo todo quando você avança aí, viu, professor? Eu vou te dizer, porque eu tenho essa papada aqui que eu quero esconder. Essa papada o senhor não sabe, professor, como ela tem um apelo, né? Pois bem, tá bom. Vou falar. O professor Pastore foi presidente do Banco Central e foi um dos economistas mais respeitados no mercado, né, hoje. Então, a palavra dele tem muita importância. Professor, eu tenho dito aqui nos meus comentários no YouTube que o Putin não é um capitalista, nem muito menos um anti-imperialista. O Putin é um imperialista russo. Tem uma longa história de tradição de imperialismo que brilha com Pedro o Grande, continua com Stalin e agora se realiza na invasão da Ucrânia pelo
pelo Putin. O Putin está agora de braços dados com Xi Jinping, ou seja, duas grandes potências militares, não tanto econômicas, porque o senhor sabe muito bem que a Rússia não é lá essas coisas em economia, o que é a metade do PIB da Califórnia, não é isso? O PIB da Rússia. Mas é a maior potência militar do mundo. E, junto com a China... o senhor acha que pode ter sido, talvez, um golpe de sorte, que nunca será de inteligência, o Bolsonaro se filiar a esse novo bloco, ou saindo da proteção que ele esperava no governo Trump, se ele tivesse vencido a eleição, ou foi mais um passo no rumo da insanidade, do abismo da insanidade? Deixa eu comentar o Bolsonaro depois. Eu quero primeiro comentar Putin, Xi Jinping. Isso. Você tem plena razão. Do ponto de vista econômico, a Rússia é uma potência muito pequena. Ela não é uma potência econômica. O PIB da Rússia é um PIB baixo, a renda per capita não é lá essas coisas. Ela tem toda uma tradição, São Petersburgo, Czar, as artes, o glamour inteiro, mas ela, como potência econômica, ela não é relevante no mundo. Ela é uma potência militar, isso sim. Potência militar fortíssima. As armas das quais a Rússia dispõe são armas importantes. Quanto à China, a China está passando por uma transformação. Desde o tempo do Deng Xiaoping, a China, em primeiro lugar, o Putin, só para voltar atrás, o Putin é um populista, em certo sentido, ele não é o Viktor Orbán, ele não é um populismo como o Chaves, mas ele é uma espécie disso, e corrupto, com métodos complexos, vamos dizer assim, no mínimo, e com uma propensão à chantagem internacional. A China vem passando por uma mudança de modelo e a China está buscando ser potência mundial e, até certo sentido, está tendo sucesso nisso. Quando o Deng Xiaoping iniciou, eles descobriram, apesar daquilo ser um regime autocrático, sem eleições, partido único, eles descobriram que não crescem se não tiver uma espécie de mercado, uma espécie de setor privado. E estimularam os investimentos voltados para a exportação, quando a China manteve taxas de crescimento de 2 dígitos. Eles deixavam o renminbi extremamente depreciado, seguravam os salários reais, o exportador pagava salário baixo, convertia em renminbi a um renminbi depreciado, a taxa de retorno sobre investimento era imensa, investimentos foram muito grandes, a exportação da China cresceu tanto que incomodou o Trump, que colocou todas aquelas barreiras às importações da China. Agora, o Xi Jinping diz o seguinte: eu estou vendo uma coisa muito desagradável acontecer aqui dentro. Do mesmo jeito que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em menor grau, e em outros países, nós estamos vendo um crescimento muito maior da renda dos ricos, os proprietários da grande empresa, o Jack Ma, o Alibaba, essa turma toda, e os salários estão baixos. Nós temos que mudar o modelo de crescimento chinês. Eu não sei falar chinês, de forma que eu não sei como ele se exprime quando ele fala isso lá dentro da China, mas quando ele vem a público, a tradução está em inglês, ele diz, ele quer prosperity for the common good. Ele quer prosperidade para o bem comum. Xi Jinping está preocupado com uma coisa que todos devem estar preocupados. Como melhorar o acesso dos excluídos ao processo de crescimento econômico. Ele está mudando o seu modelo para um modelo de crescimento voltado para o mercado interno, um modelo que, no fundo, depende menos de exportações, mas é um modelo no qual ele vai, para fazer isso tudo, ter que ampliar o mercado de capitais, ter que ampliar o sistema bancário, ele está tomando iniciativas para poder ser um player mais importante nos movimentos de capitais do mundo, e, para isso, ele precisa de apoio doméstico. Esse apoio doméstico requer também que a China tenha uma força militar, e ele precisa de aliados.
Um desses aliados, obviamente, é a Rússia. Bom, a Rússia, a não ser pela força militar que tem, do ponto de vista econômico, ela não é um animal que faça susto a um outro animal chamado Estados Unidos, e nem a China, que tem uma capacidade, apesar de crescer menos nessa nova fase do crescimento do Xi Jinping, ela tem uma capacidade de crescer enorme. Ela cresce a 5% ao ano. A população não cresce, porque lá cada família só pode ter um filho, e em 14 anos a renda per capita dobra. Quer dizer, é uma coisa enorme. Mas ela tem armas. Então, vamos dizer, existe um caminho no qual a China e a Rússia podem ter interesses comuns na medida em que ela se anteponha ao crescimento dos Estados Unidos. Estados Unidos, por outro lado, quando você olha, bom, nós tivemos o fenômeno Trump, ao qual o nosso Bolsonaro se agarrou. Obviamente, ele teve muito apoio, teve tudo aquilo, acabou perdendo a eleição para o Biden. Agora, o Biden politicamente está fraco, Neumann. O Biden está perdendo apoio, ele corre o risco de perder as midterm elections, a inflação ele exagerou no estímulo fiscal, o Fed exagerou no estímulo monetário, o Biden perdeu apoio, corre risco do Trump ser reeleito. Bom, o que quer o Bolsonaro? O Bolsonaro, em primeiro lugar, a capacidade de discernimento político do Bolsonaro é inferior a todos esses que eu coloquei. Inferior a zero. Inferior a zero. Eu não quero ser processado por difamação, mas, enfim, eu não posso ir contra isso que você colocou. Quer dizer, ele havia programado uma viagem à Rússia, foi à Rússia. Quer dizer, na medida que ele vai à Rússia, o Putin me recebeu, eu sou importante. Aí ele mostra para o eleitor dele, ele está tendo que enfrentar o Lula numa eleição que tem uma popularidade alta, ou uma terceira via, que todos nós esperamos que cresça, não sei se cresce, mas a gente pelo menos tenta o que pode. Quer dizer, ele diz o seguinte, com isso eu vou obter alguns votos. Bom, põe lá no Twitter, põe aqui, põe ali. Ele tinha que ter feito uma coisa, se o Brasil espera algo de seu presidente. Ele devia ter saído a público e feito um pronunciamento absolutamente forte contra a guerra. O que significa o seguinte, ele tinha que ter feito um pronunciamento absolutamente decisivo contrário ao Putin. A Ucrânia, para te situar um pouco a ordem das coisas, a Ucrânia já foi uma autocracia complicada. A Ucrânia teve reformas que fizeram a Ucrânia ter um ritmo de desenvolvimento econômico invejável. O poder aquisitivo da população ucraniana, nesse novo arranjo político que tem alguns anos que vem acontecendo, produzia um desenvolvimento econômico que levou os ucranianos a tentarem se aproximar da Europa Ocidental. E uma das coisas que eles colocaram sobre a mesa, nós entramos na nossa participação com a Europa, nós fazemos parte dessa comunidade europeia e nos beneficiamos disso, e, em troca, nós entramos na OTAN. Aí o Putin subiu nas tamancas e disse, não, a Ucrânia fez isso por méritos. A Ucrânia é um país que deveria ser invejado por qualquer presidente da República que pretende fazer o seu país também se desenvolver. E, no entanto, ele se omite no apoio à Ucrânia e censura o vice-presidente Mourão, porque o presidente Mourão atacou o Putin. Eu acho que isso é uma manifestação da incapacidade de discernimento do Bolsonaro. Quer dizer, Agora, além disso, as consequências. Primeiro, gasolina nas alturas, inflação explodindo, as consequências da guerra, que ele talvez não esteja também medindo a possibilidade disso lhe tirar votos, né? Eu vou te dizer o seguinte... A guerra da Ucrânia vai ter consequências na economia do Brasil também, né, professor Pastor? Sem dúvida. Olha aqui, hoje tem uma entrevista de um colega meu de profissão chamado Mário Mesquita, que é economista-chefe do Itaú. Ele é um sujeito respeitável, é um
fulano ele tem uma equipe enorme lá dentro. E uma das perguntas que foi feita a ele, porque o real andou se valorizando de dezembro para cá. Ele estava em 5,60, bateu 5 outro dia. As pessoas olharam para isso e disseram, bom, isso ajuda a inflação a baixar. Claro, se continua a valorização do real, isso produz uma inflação mais baixa. Só que existe uma baixa, o câmbio já voltou a se depreciar, ele já não está mais no 5, ele já está no 5,10, em cima desse risco. Em segundo lugar, todas as commodities, não é só o petróleo que bateu acima de $100, as commodities todas, metálicas... Aí voltou para 95, mas ainda está alto, né? Voltou para 95. Não, 95 é coisa horrível. Ele estava abaixo de 80, ele foi para 95. Bom, qual é a estimativa? Eles, claro, o Mário Mesquita tem lá uma equipe grande, ele fica estimando isso minuto a minuto. Ele diz o seguinte, ainda com o real valorizando, com essa subida do preço do petróleo, com essa subida do preço de commodities, nós estamos revendo para cima a nossa projeção de inflação para o final de 2022. O que significa o seguinte, o Banco Central provavelmente vai ter que apertar a taxa de juros um pouco mais do que ele já estava apertando, aperto este que não conduz aos 0,3% de crescimento projetado pelo FMI, mas conduz a uma queda do PIB, provavelmente com uma recessão no segundo semestre, dado o fato de que as defasagens de política monetária são longas. Ou seja, o próprio Bolsonaro vai ter a consequência econômica negativa para o seu governo deste ato maluco do Putin. Quer dizer, é difícil imaginar que ele possa ser otimista com relação a isto, a não ser que ele só tenha um objetivo na frente, que é a reeleição. Quer dizer, se ele for míope desse jeito e olhar só novembro de 2022, ele pode querer apoiar o Putin. Agora, se ele tiver um mínimo de respeito pelo Brasil e pela posição que ele tem como presidente, ele deveria, no fundo, estar se pronunciando contra a guerra, porque ela só traz efeitos negativos sobre a economia brasileira. Qual era o efeito, por exemplo, do petróleo, do trigo, de tudo que o Brasil compra e o Brasil vende, né? É um efeito que será altamente demolidor do desempenho eleitoral dele. Só que eu queria colocar uma discussão aqui política, se o senhor permitir, que é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro já perdeu essa eleição. Infelizmente, tudo indica que para o Lula, nós vamos, daqui a pouco eu vou lhe pedir um panorama do Lula na presidência, mas antes disso, nós vamos ter a possibilidade de ter o Bolsonaro como o primeiro interlocutor da oposição ao governo, ou seja, o Bolsonaro perderá a eleição, mas sobreviverá politicamente, comandando um grupo que era muito grande, mas muito disperso, sem liderança, da extrema-direita. De qualquer maneira, essa eleição será prejudicial ao Brasil 3 vezes, com a eventual vitória do Lula, com a possibilidade do Bolsonaro manter um eleitorado forte e passional, como é o dele, e com a completa falta de possibilidade, até agora, à vista, na terceira via. A grande dificuldade que os políticos de vergonha na cara, se é que ainda existe algum no Brasil, têm, de se unirem, por uma questão muito simples: vaidade, ambição e usura. O que é que o senhor acha? Deixa eu lhe dizer, cada um luta na guerra com as armas que tem. Eu vou para a guerra, se eu tiver uma bazuca, eu vou usar a bazuca. Se eu tiver uma faca, eu vou usar a faca. Estou numa guerra. A sociedade civil está numa guerra. Ela está tentando evitar a polarização que existe entre essa direita absurda do Bolsonaro e o Lula, que também tem os seus absurdos. Ele foi, enfim, não é que ele foi preso porque o Moro cometeu uma ilegalidade, ele foi preso porque o partido dele e ele meteram a mão, quer dizer, tem uma corrupção. Quer dizer, o que você faz com o dinheiro da corrupção da Petrobras? Outro dia, um jurista fez essa pergunta: o que nós vamos fazer com o dinheiro da Petrobras? Que é uma prova do que aconteceu lá dentro.
De qualquer jeito, a terceira via pode se unir no campo das ideias. Eu conheço candidatos, chama Simone Tebet, o Moro, o Eduardo Leite, todo mundo. As ideias são muito semelhantes. Os caminhos para consertar o Brasil são muito semelhantes. O que tem que existir aqui é o discernimento por parte desses grupos de centro, que, se eles não unirem esforços, eles não conseguirão se qualificar para o segundo turno. Bom, o que você pode fazer são duas coisas. Primeiro, senta na calçada e chora, chama a mamãe e diz o seguinte: no Brasil não tem jeito mesmo, deixa acontecer o que for. A segunda coisa, arregaça as mangas e trabalha usando as armas que você tem. Eu sou um economista, tenho outros economistas que estão envolvidos. Assim, eu não tenho nenhum problema de dizer que eu estou envolvido nesse tipo de luta. Quer dizer, eu conheço o Moro de longa data. Ele, enfim, você conhece a minha esposa, que é a Cristina, que realizou aquela conferência internacional sobre comparação de money político com Lava Jato. O Moro tem um capítulo, 2 magistrados italianos têm um capítulo, ela tem um capítulo. Um ministro do Supremo chamado Luiz Roberto Barroso escreveu o prefácio desse livro. Isso aconteceu há 6, 7 anos atrás. E quando a tua esposa se envolve num exercício como esse e dialoga com essas pessoas, você entra no diálogo. E nesse diálogo eu acabei conhecendo o Moro. E não o Moro juiz, eu conheço o Moro ser humano, professor universitário, que lê livros, que se informa sobre o mundo e que tem um pensamento sobre como organizar a economia brasileira muito semelhante, se não quase que idêntico, ao pensamento de uma terceira via. Quer dizer, através dele, eu estou trabalhando num programa de governo que, se ele for o candidato e, eventualmente, for para o segundo turno, ele apresenta. Se ele não for o candidato e um outro sujeito da terceira via, um homem ou uma mulher da terceira via, se qualificar para ir para o segundo turno, esse programa ser oferecido a eles. Quer dizer, é uma tentativa de unir a terceira via. Eu não joguei fora essa hipótese. Eu continuo na luta. No dia que eu for derrotado, eu sair. Aí eu vou ver o que eu vou fazer na vida. Até lá, a gente vai brigar pela terceira via. Do jeito que as coisas se apresentam hoje, no entanto, se você olhar, olhado em termos de probabilidades, quem está no jogo é Lula contra Bolsonaro. E se for só Lula contra Bolsonaro, eu estou com você. Eu acho que Bolsonaro perde e ganha Lula. Bolsonaro perde, articula uma oposição de extrema esquerda, de extrema direita, desculpe. E aí a pergunta é saber quem é Lula. Este Lula é aquele Lula que foi fiscalmente responsável quando ele sucedeu Fernando Henrique? Ou este Lula será o Lula que tem as ideias da Dilma, do Nelson Barbosa, do Mantega? Por exemplo, o PT lançou ontem no Twitter e apagou logo em seguida uma afirmação que a causa desta guerra entre Rússia, o Brasil tinha que apoiar a Rússia, porque a Rússia está sendo invadida pelos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos é que estão tentando exercer o papel de hegemon no mundo, e a atitude da Rússia nada mais foi do que uma atitude de defesa. Eu ouvi um pronunciamento do Lula, recente, também no Twitter, dizendo o seguinte: países têm que ter governos fortes para poder fazer as reformas. Eu tenho profunda admiração pela China, que tem um governo forte. Eu tenho profunda admiração pela Rússia, que tem um governo forte. Eu tenho admiração por todos os países que têm um governo forte. Eu queria estar lá presente e perguntar: e a democracia? Onde é que está, presidente? Venezuela. E o sucesso da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba? Isso. Quer dizer, eu vou te dizer o seguinte: eu realmente olho para o Lula, eu não admito que o Lula é o Lula paz e amor, aquele que sucedeu Fernando Henrique. E vou te contar mais uma historinha. O que aconteceu lá?
Bom, você lembra que o ministro da Fazenda do Fernando Henrique era um sujeito chamado Malan, Pedro Malan. Pedro O Malan. presidente do Banco Central era um sujeito chamado Armínio Fraga. Eles estão aí como testemunhos hoje. Eles chegaram para o Palotti, ungido do ministro da Fazenda. Eles ainda estavam no governo, estavam no fim do governo Fernando Henrique. E existia uma dúvida se o Brasil ia ser fiscalmente responsável ou não, e não adiantavam palavras. Você tinha que ter alguma coisa que pusesse um straight jacket no governo, uma camisa de força, para ele ser realmente fiscalmente responsável. A oferta que o Malan fez a eles e ao governo que entrava, em nome do governo que saía, foi a seguinte: nós vamos ao Fundo Monetário. O Brasil não tinha reservas naquela época. Nossa reserva estava lá embaixo. Nós não tínhamos 300 bilhões de dólares de reserva que nós temos hoje. Ele diz o seguinte: vocês estão sem reservas, se vocês sofrerem um ataque especulativo, o Brasil quebra. Então, o seguinte, nós vamos ao fundo, negociamos um acordo de stand-by, negociaram, o fundo aceitou, fechou o acordo. Esse acordo colocou 40 bilhões de dólares à disposição do Brasil para poder, no fundo, manter a reserva num nível confortável e impôs como condicionalidade de poder usar essas reservas que o governo cumprisse a meta de superávit primário suficientemente grande para poder reduzir a relação dívida-PIB. Quer dizer, para poder sobreviver, o governo Lula aceitou a condicionalidade do fundo e cumpriu até o fim do primeiro mandato. Quando a reserva subiu... Antes disso, veio a carta aos brasileiros. Quer dizer, primeiro foi a carta aos brasileiros. Segundo, a eleição... Carta aos brasileiros foi segundo. A carta aos brasileiros veio depois do acordo com o fundo. Com o fundo. Isso vocês, jornalistas, nunca descobriram. Quer dizer, primeiro foi feito o acordo do fundo, depois ele limpou a barra escrevendo a carta aos brasileiros. Vamos pôr as coisas nos devidos termos. No lugar. No lugar. Bom, ele cumpriu aquilo e no momento em que tudo terminou, ele passou a ser um sujeito que começou a fazer as políticas expansionistas que começaram a colocar o Brasil na rota errada. Eu não acho que o Lula, hoje, é aquele Lula 1, daquele acordo. Eu acho que o Lula é muito mais o Lula 2. Ele tem muito mais de populista do que de líder que é o Mantega, que é o desculpa, Palocci não, que é o candidato aqui ao governo de São Paulo, que foi prefeito, o Haddad. O colega na USP, o professor Fernando Haddad. Quer dizer, esses são os verdadeiros condutores de uma eventual política econômica do Lula, certo, professor? Mas, professor, o meu tempo está estourando com o senhor, mas eu ainda tenho coisa para lhe perguntar. É o seguinte, por exemplo, eu acho que a essa altura o Bolsonaro está contando com esses recordes de arrecadação que ele anda batendo. Não é uma atitude que demonstre muita inteligência. De qualquer maneira, também eu fico espantado como é que o Brasil tem produzido tantos recordes de arrecadação numa situação econômica e social como a atual. Eu vou dizer, muito fácil, foi a inflação. Nós soltamos a semana passada um negócio para consultoria, que eu ganhei meu dinheiro fazendo consultoria para o setor privado sobre macroeconomia. Quer dizer, nós tivemos uma subida, uma aceleração de inflação. A inflação bateu 10%. A arrecadação é proporcional ao PIB nominal, não ao PIB real. Quer dizer, você vende um automóvel pelo preço que ele tem, você vende a soja pelo preço que ela tem. Incide um ICMS, incide um imposto sobre a soja, é a quantidade vendida vezes o preço. Quando a inflação sobe, você arrecada mais. Eu citei o Mário Mesquita, agora há pouco. Ele pode chegar, qualquer um pode procurar lá com ele. Tem um trabalho feito por eles, que foi feito por um economista chamado Pedro Schneider, que é da equipe do Mário. Ele tentou decompor quanto desta melhora veio da inflação, da arrecadação, veio da inflação e quanto veio realmente do lado real da economia. Bom, veio tudo da inflação e o resultado primário do governo é devido à inflação.
Você Professor, teve uma aceleração. Agora, espera aí. diga, Agora vou descobrir a diga, professor. volta da maçã. Qual é a volta da maçã? A volta da maçã é que agora a inflação desacelera, ela não acelera. Quando ela acelerou, a arrecadação subiu. Quando ela desacelerar, a inflação vai cair. Mas tem Ainda outra, né? tem o. Tem outra volta da maçã, que é a seguinte: o dinheiro que ele está usando como dele para comprar voto, dinheiro público, também perde valor, tá certo? Quer dizer, é uma soma absurda, é uma soma negativa. Agora, eu vou te dizer, ele não tem. Ele vai ter que continuar no populismo, vai ter que usar esses eventos como esse probleminha, probleminha pequeno da Rússia, afinal de contas, ele não acha que isso é um problema maior. Então, ele tenta surfar a onda de que ele visitou o Putin, de que ele é um sujeito importante. Agora, isso, para um brasileiro medianamente esclarecido, isso não gera muito prestígio. Pelo contrário, isso gera desprestígio. A minha impressão é de que ele realmente ele tem um destino que é o destino de não ser reeleito. Bom, antes de terminar, porque eu lhe prometi terminar em meia hora, mas eu queria só lhe fazer mais essa pergunta, porque nós não tocamos ainda num ponto importante que eu considero para o senhor, que o Bolsonaro, além de tudo, participou de forma definitiva da execução sumária de tudo o que foi conquistado com o Plano Real, inflação baixa, tudo que o plano fiscal, tudo. O que é que vai sobrar disso se nós apostarmos no Lula e o que é que vai sobrar disso se nós apostarmos na terceira via? E eu te juro que é a última pergunta, professor. Eu digo, se a terceira via ganhar a eleição, eu acho que ela volta para um curso muito assemelhado ao curso que estava determinado a partir do Plano Real. Ela volta para a responsabilidade fiscal, ela vai fazer reforma tributária, vai abrir a economia ao setor externo, vai ter uma atitude muito mais proativa na distribuição de renda. Fernando Henrique iniciou isso quando fez o Bolsa Escola, não chegou a avançar muito, aí precisa avançar bastante. Vai ter que avançar mais no respeito ao meio ambiente. O Fernando Henrique avançou muito aí, e depois o Bolsonaro desfez tudo no negócio da Amazônia, dessa invasão predatória e queima de floresta. Isso tudo vai ser feito. Agora, eu te digo o seguinte, é uma tendência muito semelhante à tendência do Fernando Henrique. Isso tudo é passível de ser reconstruído. Nada disso é perda definitiva. O organismo está aí vivo, você só precisa fazer correções, e são correções importantes. Não tem uma bala de prata, uma coisa que você resolva o problema com um tiro só. Isso não existe, você tem que fazer um esforço grande. Isso toma todo um governo ou dois para você repor o Brasil numa rota de crescimento, mas a minha impressão é de que o Brasil retoma. Quer dizer, não tem razão para a gente... E a evidência histórica de países que sofreram desvios como esse, diz que isso é perfeitamente passível de ser corrigido, desde que você dê para a economia os estímulos corretos, desde que você acerte a dose dos instrumentos. Eu acho que a terceira via, e volto a insistir, qualquer candidato da terceira via que se qualifique e ganhe a eleição, executará um programa muito semelhante a esse que está na minha cabeça e que é o que eu acho que funciona. Não acho que o PT fará esse tipo de programa. Não o PT que está subindo, principalmente. Não. Não o PT que está subindo. Fernando Haddad, Guido Mantega, toda essa... E cuja inteligência ali está equiparada aí com a do Jair Bolsonaro. Embora chegar no Jair Bolsonaro é uma promessa, talvez, muito distante. Eu já estourei o tempo aqui com o professor Pastor, ele tem mais o que fazer, o Brasil precisa mais dele, trabalhando pela terceira via do que dando entrevista aqui a mim, mas eu agradeço demais ao professor Pastor, ex-presidente do Banco Central, um grande economista, um economista de renome internacional e uma inteligência rara no Brasil, né? Nós estamos vivendo, eu não tive tempo de conversar com ele sobre isso, mas um panorama
de muita covardia no Brasil e no mundo. E o caso Biden é o caso mais exemplar. No mundo está talvez mais correndo maior risco por causa da covardia do Biden, que é um sujeito que não consegue nem esticar de pé diante do microfone, do que propriamente da loucura do Putin, né? Que alguém disse que ele era anti-imperialista, ele é anti-imperialismo americano, ele é a favor do imperialismo russo, que tem, aliás, uma tradição talvez maior até do que a americana. Então, muito obrigado, professor Pastore. E é uma honra para mim o senhor estar aqui na minha sala. Esse aqui não é o Chicanise, sou eu, no traço de Ciro Fernandes, um grande estilogravador. E aqui estamos a Isabel, minha terceira mulher, e eu. E termino aqui mandando meus cumprimentos à professora Cristina Notti, a que eu conheço há muito tempo, desde esse tempo que ele falou, e que é uma próxima vítima aqui dessa sala do canal José Neumann de Pinto. Obrigado, Zé Albani. Obrigado. Muito obrigado, professor. Foi uma aula, foi uma lição. O que é isso? Obrigado, eu que te agradeço. É sempre um prazer falar com você, cara. Obrigado, professor. Tá bom. Tchau, tchau. Eu vou comer.